Olá pessoal, nós vamos então agora para a nossa última aula, o nosso último vídeo relacionado ao tema frequência cardíaca máxima. E antes de iniciar essa nova aula, em que nós vamos essencialmente aí falar sobre onde estão os erros na cultura de se prescrever treinamentos e de se monitorar e controlar as intensidades de treino no dia a dia a partir da frequência cardíaca máxima e, portanto, tendo a frequência cardíaca máxima como parâmetro único e exclusivo de controle das intensidades de carga de treino nas mais variadas situações de treino aí. Então é isso que nós vamos falar nessa última aula do curso, nesse último vídeo. Antes então da gente começar, só lembrando, no vídeo anterior, na aula anterior, nós vimos então o que acontece com a frequência cardíaca máxima na medida em que vamos aí envelhecendo, a ausência de efeito do treinamento sobre a frequência cardíaca máxima e também entendemos de onde ela vem, onde está o controle da frequência cardíaca e por que indivíduos têm diferenças nos seus valores de frequência cardíaca máxima e rigorosamente a fator determinante dela, lá no nódo sinoatrial, a presença de uma densidade maior de receptores beta-adrenérgicos. Muito bem, recapitulamos o que foi anterior e agora então começamos a pensar em erros na estruturação do treino a partir da frequência cardíaca máxima. Então é muito comum no nosso meio, aí na educação física, no ambiente de academias, de clínicas e até mesmo no treinamento desportivo, mesmo ainda no treinamento de alto nível, é muito comum a intensidade de carga de treino, ao invés de ser monitorada, definida, controlada, determinada por parâmetros como a intensidade do VO2 máximo, a velocidade do limiar anaeróbio, do limiar de compensação respiratória, o tempo de exaustão para uma determinada intensidade, ou concentração de lactato para quem tenha mais recurso tecnológico e condições de monitorar isso, enfim. Nós temos uma infinidade de variáveis que são até, de certa forma, de fácil acesso, como velocidade de VO2 máximo, velocidade de limiar anaeróbio, velocidade de limiar de compensação respiratória. Ninguém precisa de grandes equipamentos, de grande instrumentação para identificar essas velocidades, essas intensidades de forma relativamente precisa, de forma boa. Basta ter cognição, entendimento, conhecimento de causa para poder dar mais precisão, perder muito da imprecisão da definição e da identificação dessas variáveis com processos de avaliação também, de certa forma, bastante simples. Mas é muito comum a gente ir para o mais simples, para o mais fácil. E normalmente o que é assim tão mais fácil talvez deixe muito a desejar do ponto de vista de precisão nesse controle de intensidade e de individualização na intensidade de carga de treino e na própria possibilidade de controle dessa evolução, controle preciso, controle fidedigno dessa evolução das intensidades de carga de treino a cada microciclo de um processo de treino como um todo. Então é muito cultural, o que predomina no meio é o controle a partir da frequência cardíaca máxima. Então, o indivíduo qualquer, e aí qual é o problema? Frequência cardíaca máxima determinada por equação preditiva. Nós já vimos tudo aí, quer dizer, praticamente em cada 100 indivíduos que você fizer a avaliação, você vai encontrar um ou dois ou três que tenham exatamente a frequência lá na média. Eu dei até o meu próprio exemplo e vocês veem como fica isso. Vou até daqui a pouco usar o meu exemplo também. Então, aqui está o primeiro problema. Eu vou controlar a intensidade de um indivíduo qualquer, de um aluno meu, de um atleta, e uso a equação preditiva da frequência cardíaca máxima. Então, um aluno meu ou um atleta meu de 25, 30 anos de idade, se eu usar a equação preditiva, qualquer uma delas, vou usar a do Carbone, 220 menos a idade, se ele tiver 30 anos de idade, ele terá uma frequência cardíaca máxima, seria aproximadamente 190 batimentos por minuto, um indivíduo aqui de 30 anos de idade. Então ele vai ter uma frequência cardíaca máxima, em média, para a idade dele, 190, mas 190 batimentos por minuto.
é a frequência cardíaca máxima dele? Não, a frequência cardíaca máxima dele eu só vou saber mesmo em teste. Então aqui não tem como, nós já discutimos isso. Tudo bem, e aí qual é a cultura? Utilizar um determinado percentual dessa frequência cardíaca máxima para prescrição da intensidade de treino. Então ele trabalha com percentual da frequência cardíaca máxima. Por exemplo, 70%, 80% dessa frequência cardíaca máxima. Quer dizer que aqui ele vai trabalhar com mais ou menos 150 e poucos, 150 e tantos batimentos. Aproximadamente 155 batimentos por minuto. Aí tudo que ele for fazer no treino, ele ficaria com a intensidade de 155, ele ficaria com uma frequência, no treino, de 155 batimentos por minuto. Se eu fosse usar 90%, 70% e tal, aí depende do que o indivíduo, o treinador está interessado, mas aqui é um exemplo. Então a pessoa ficaria, e aí vem aquele conceito de frequência cardíaca alvo. Então essa para ele seria a frequência cardíaca alvo de treino. Ó, você vai trabalhar hoje a 155 batimentos por minuto. E aí ele vai e faz o treino primeiro. Como é que eu garanto que ele está realmente a 80% da frequência cardíaca máxima? Porque se ele tiver 200, 210, 205 de frequência cardíaca máxima, ele já não estará mais a 80%, ele estará a uns 70% da frequência cardíaca máxima. Vejam o meu exemplo, com 54 anos eu tenho 184 batimentos por minuto. E isso aqui também não significa nada. De falar, então quem está mais bem condicionado ou pior condicionado não significa nada, nós já vimos isso. O fato de ter uma frequência acima ou abaixo daquela média não significa absolutamente nada em termos de aptidão cardiovascular. A frequência cardíaca máxima não permite qualquer tipo de diagnóstico do ponto de vista da função cardiovascular ou da aptidão cardiovascular. Nenhum. Portanto, isso aqui só significa o que eu tenho de receptor beta-adrenérgico. Eu tenho 184, mas pela equação, a minha frequência cardíaca máxima seria 166 batimentos, 166. Se você prescreve o treino para mim usando 166, por exemplo, quando você me coloca na esteira e me pede para caminhar ou correr a 166, ó, coloca aí uma velocidade que você atinja 166 batimentos. Dá uma olhada, que você coloque aí 80% de 166 batimentos por minuto, que seria a minha frequência cardíaca máxima estimada pela equação. Eu vou ficar numa intensidade extremamente leve. Quando você me colocar num 80% de 166, eu vou dizer que o treino está leve. Eu vou dizer assim, não, está muito leve, porque na verdade isso aqui é praticamente a frequência minha de treino se fosse os 80% dos 184. Então eu vou dizer que está muito leve. Ó, a sua frequência máxima é 166, vamos colocar 80% dela, vai dar lá 130 e poucos batimentos. Eu vou dizer que está leve, e aí o professor vai fazer o quê? Não, então tudo bem, vamos aumentar. Aí eu digo, não, pode aumentar um pouco mais, porque está muito leve. Você fala, não, mas já está na sua frequência alvo, 80%, está ótimo, é o que eu quero. Eu vou dizer, mas está leve. Não, então vamos aumentar. Ó, se você aumentar a intensidade, porque eu pedi, porque aquilo que você me determinou para fazer, eu disse que estava leve e você não esperava, acabou o respeito. A relação, o respeito, né, e a relação aluno-professor, professor-aluno, ela a partir desse momento ela está absolutamente deteriorada. Acabou a relação. Ele não tem mais como confiar em você. Você não sabia o que estava fazendo. Quem determinou agora, a partir desse momento, a intensidade de treino, foi o aluno, não foi o professor, não foi o treinador, foi o atleta. Acabou. Tá? Acabou. Imagina o médico tendo que ver com você qual é o melhor esquema da medicação. Olha, essa quantidade de medicação que você me passou não está resolvendo nada. Vamos aumentar? Aí aumenta e dá algum resultado. Acabou a relação de confiança. Isso aqui mostra muito, porque nós não temos um bom e um alto nível de valorização social. Por quê, gente? E aí me desculpem, esse tipo de treino aqui, qualquer um passa. Ó, faz uma equação aqui, vê lá uma conta, eu tenho 30 anos, então 190, o camarada vai lá, pega a calculadora, põe 190 vezes 0,8, 166 vezes 0,8,
e me coloca para fazer qualquer coisa que eu fizer agora com essa tal de frequência cardíaca alta. Ninguém precisa estudar 4 anos para prescrever um treino desse. Simples, porque isso aqui não é treino. Então, não dá. Não dá primeiro porque a frequência cardíaca que está aqui nas equações não é real, não é verdadeira, e o meu exemplo é ótimo para isso. O meu não é o único, não. Isso aqui tem milhares e milhares e milhões, né? Isso aqui vai acontecer com a maioria dos seus alunos ou dos atletas. Portanto, não dá porque a frequência cardíaca máxima de cara estará errada para quase todos, porque não são todos que vão ficar na média, e nem a maioria fica ali naquele exato valor da média. Muito bem, esse é o primeiro problema. E aí veja uma coisa curiosa nisso também. Na medida que a gente vai envelhecendo, nós já vimos, a frequência cardíaca máxima vai diminuindo. Olha que curioso. Se eu uso isso como meu critério para prescrição de treino, a cada ano a intensidade de treino do meu aluno vai diminuindo. Por quê? Porque a cada ano a minha frequência cardíaca máxima é menor. Então também é meio estranho, né? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? E é incrível que parece que ninguém para pensar nessas questões. Né? Então, isso também não dá. Isso também já é outro fator que depõe contra a cultura de se utilizar a frequência cardíaca máxima, estimada por equação, né, preditiva, como parâmetro único, primário e exclusivo de prescrição de treino, de controle de intensidade de treino. Aí vem umas questões importantes para nós, para fechar esse assunto. Por que agora, mesmo se coincidentemente um aluno ou um atleta cravarem, né, o valor da frequência cardíaca máxima dele, for a frequência real dele, for exatamente aquele que é estimado pela equação, ou seja, ele estiver com uma frequência cardíaca máxima exatamente na média da sua faixa etária, ainda assim, todos os treinos que nós formos prescrever para ele, em geral, estarão errados. Por quê? Porque existem os fatores agudos de influência sobre a frequência cardíaca de treino agora. Então, toda vez que eu vou treinar, e aí imagina a ideia lá, frequência cardíaca alta. Então, eu vou usar esse exemplo aqui aí, era de 155 batimentos por minuto. 80, mais ou menos 80% da frequência cardíaca máxima desse indivíduo aqui. Ele vai treinar, então eu ponho ele lá na esteira, 155 batimentos por minuto. Aí ele vai para a bicicleta ergométrica, sai da esteira e vai para a bicicleta. E o alvo ainda é quem? 155 batimentos por minuto. Só que agora ele está sentado. Quando a gente senta e quando deita, a frequência cardíaca diminui. O que significa dizer que 155 batimentos por minuto na esteira significa uma intensidade relativa do VO2 máximo. Os mesmos 155 batimentos na bicicleta ergométrica significa uma intensidade relativa do VO2 máximo maior. Portanto, quando eu faço isso e mantenho a mesma frequência para uma outra posição corporal, sentado, em pé e sentado, eu aumentei a intensidade relativa do treino dele. Em percentual do VO2 máximo da esteira para a bicicleta aumentou. Então ele vai ficar inclusive menos tempo e ele vai sentir mais isso. Nossa, mas é estranho, para a mesma frequência na bicicleta parece que está mais difícil. Sim, está mais difícil mesmo, porque eu estou num percentual maior do VO2 máximo. Eu mudei a zona de intensidade, eu mudei, talvez eu agora esteja acima do limiar de anaerobiose, ou na intensidade do RCT, porque isso é determinado por outros fatores. Não é a frequência cardíaca que determina essas intensidades de limiar de compensação respiratória, de VO2 máximo. Então aí já tem mais um erro grave. Eu precisaria ajustar qual é a intensidade que eu tenho que pôr na bicicleta para manter o mesmo percentual do meu VO2 máximo. Então isso já é um outro fator que determina erro, a posição corporal. Fora isso, gente, ainda tem. Primeiro, eu estou um pouco mais nervoso hoje ou menos nervoso, mais estressado emocionalmente por conta de alguns problemas. A minha frequência cardíaca vai estar mais alta. Então ontem eu estava lá na esteira a 8 por hora e estava com 155 batimentos. Hoje, se eu colocar 8 por hora, porque eu estou mais estressado, com mais descarga adrenérgica, nos mesmos 8 eu vou estar com 160 e pouco, 170 batimentos. Quer dizer, então que eu vou diminuir a velocidade. E aí eu venho para uma intensidade de treino de VO2 máximo mais baixa, uma porcaria, e não melhora nada no meu nível de condicionamento físico, de aptidão cardiovascular e de capacidade aeróbica. Porque eu não estou tomando por base o meu VO2 máximo do meu aluno ou do meu atleta, e sim a frequência cardíaca. Hoje ele está mais nervoso, então a frequência fica mais alta para uma intensidade, portanto, para manter os 155 eu faria o quê? Colocaria numa intensidade mais baixa. Isso é um absurdo.
porque de um treino para o outro, de uma semana para outra, a intensidade está diminuindo e eu quero que ele melhore. Isso é regra básica do processo de treino. Portanto, um erro absurdo, de novo, por conta de ficar com a tal da frequência cardíaca alvo, e ainda mais por uma frequência que nem é real. Mas só por ser da frequência, já daria esse erro, mesmo se você tivesse com uma frequência máxima real, verdadeira. O que mostra que a frequência não é a variável mais fidedigna, mais precisa para a gente monitorar, controlar e determinar a intensidade de carga de treino. A frequência é volátil. No dia a dia tem uma série de fatores que influenciam a resposta aguda dela, a resposta do momento em que eu chego para o treino. Então, primeiro, posição corporal. Segundo, nível de estresse emocional. O que mais pode interferir? A temperatura ambiente. No dia que estiver mais quente, a frequência vai ficar mais alta. Então a temperatura ambiente interfere com a frequência. Mais um erro aí que vai acabar interferindo com a intensidade de treino. Ontem estava 25 graus, hoje está 35. Para a mesma intensidade a frequência fica mais alta. Aí vai fazer o quê? Puxar a intensidade de novo para baixo e isso simplesmente não vai acontecer nada. Então a temperatura ambiente. Depois, a sudorese, a vestimenta que você está utilizando também pode interferir com a resposta de frequência. Se é uma vestimenta que impede um pouco mais a minha evaporação e consequente perda de calor, a temperatura interna aumenta e aí a frequência cardíaca também aumenta, porque ela é também influenciada pela temperatura interna. Para cada 1 grau de aumento da temperatura interna, nós aumentamos cerca de 10 batimentos por minuto. Então, o tipo de vestimenta também. A temperatura do ambiente e também a umidade relativa do ar. Se tiver um dia mais úmido, a frequência também está mais alta, porque eu aumento a minha sudorese e fica mais difícil também de manter a temperatura interna. Nesses dias em que eu tenho mais sudorese, aí olha só que interessante, o nível, outro fator agora, o nível de perda hídrica durante a sessão de treino também interfere com a frequência cardíaca. Quanto maior for a perda hídrica, eu estou mais desidratado, aumenta mais a frequência cardíaca, porque isso também interfere com a própria temperatura corporal. Mas o fato de perder mais líquido diminui o volume de líquido corporal total e diminui o volume sanguíneo, diminui a nossa volemia. E na medida que diminui a volemia, diminui o retorno venoso e o volume de ejeção. E aí, para manter o mesmo débito, eu sou obrigado a bater mais, aumentar a frequência. Portanto, aí um outro fator, o nível de perda hídrica durante o treino, a sudorese e a consequente reposição hídrica do meu aluno, do meu atleta no treino. O quanto ele chegou para o treino mais ou menos desidratado em relação ao treino de ontem. Quanto mais desidratado ele chegar, a frequência cardíaca no treino também vai ser o quê? Maior. Tá? O que mais? A ingestão de algum estimulante do ponto de vista cardiovascular, algum agente adrenérgico, como por exemplo a cafeína. Tomou um pouco mais de café antes do treino ou de algum outro agente estimulante, e a frequência cardíaca dele hoje no treino estará mais alta. E aí aquela história, a intensidade de treino, da velocidade que estaria lá na esteira, vai ser de novo mais baixa por conta disso. Então olha quanto fator de confusão em relação à resposta aguda de frequência. Isso é absolutamente normal, isso é dado pelo caráter de volatilidade da frequência cardíaca do ponto de vista de resposta aguda dela. Então o erro primário está lá na frequência cardíaca máxima não ser exatamente essa, e os erros secundários estão todos eles aí presentes em função desse caráter volátil da frequência cardíaca, da resposta de frequência cardíaca no treino e desse conjunto de fatores que interferem com a resposta aguda da frequência cardíaca. Espero que com isso estejamos todos, a partir daí, convencidos de que frequência cardíaca não pode ser o único, nem a primeira e nem muito menos a única variável nossa de controle para a determinação da intensidade de treino para os nossos alunos ou atletas. Isso é um perigo. A frequência cardíaca vai ser importante, vai treinar lá com o frequencímetro só aquele aluno que for cardiopata, doente cardíaco, coronariopata. Mas aí é um outro assunto para outro momento, para outro curso. Então eu espero que com essa última aula e com esse último vídeo, a gente encerre esse assunto e isso tenha sido possível para todos compreenderem efetivamente o que é a frequência máxima, de onde ela vem e o que ela significa para nós, do ponto de vista desse ambiente, da rotina e do esquema geral de treinamento físico, de exercício físico, seja ele em qualquer contexto que estiver, no amador, no profissional, no atleta, no doente e assim por diante. Então esse foi o nosso curso de frequência cardíaca máxima da Brado.
Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o curso tenha atendido a expectativa de vocês todos e espero revê-los em algum outro curso nosso. Muito obrigado e espero então, encontrá-los num futuro próximo aí. Obrigado.